Quando a Bíblia diz que o ser humano é completamente inimigo de Deus, muitas pessoas duvidam, simplesmente porque elas não olham para o ser humano da maneira que elas devem olhar, nem olham para os seus próprios corações como elas devem olhar. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, em Mateus 5,5. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O objetivo do Evangelho é transformar vocês na minha imagem. Então vocês têm que aprender de mim como o meu coração é. E ele tinha dito isso antes. Se nós quiséssemos fornecer um quadro fiel da humanidade, se alguém pedisse para nós, descrevam alguém que viesse de outro planeta, de outra galáxia, e falasse: descreva para nós rapidamente o que é a humanidade, como ela é. Eu acho que a maneira mais fácil de mostrarmos a esse alienígena, não é, como é o ser humano, é pegar o Sermão do Monte, invertê-lo, não é, e dizer: assim, com essas poucas palavras, está descrito exatamente aquilo que o ser humano é. Nós poderíamos, com aquelas poucas palavras de Jesus invertidas, colocar: eis aí a raça humana, eis aí o que cada filho de Adão é. Eles são o oposto exato das virtudes que Jesus pregou no monte. Cada uma das coisas que fazem o homem feliz, segundo Jesus, bem-aventurado, é exatamente aquilo que o homem não é. Nós não vemos no mundo nada que se aproxime nem um pouco das virtudes que Jesus mencionou, que é a expressão do coração dele, no seu famoso Sermão do Monte. Aqui ele está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o ser humano é completamente o oposto. Ele diz: bem-aventurados os humildes, os pobres. Mas o que nós encontramos no mundo é orgulho. O ser humano é orgulhoso. Cada ser humano, cada filho de Adão é orgulhoso no mais alto grau. É isso que faz o mundo achar que a vida gira em torno dele. E é isso que faz a igreja também achar que Deus serve a ela, que Deus existe para satisfazer os seus anseios, os seus desejos. O orgulho nos coloca no centro. Ele disse: feliz são os pobres de espírito, não é? Os que têm um espírito humilhado. Mas nós somos orgulhosos, cada ser humano. Ele disse: bem-aventurados são os que choram, mas nós não somos pranteadores. O que nós encontramos no mundo, quando as pessoas não têm algo que estrague o que elas acham ser entretenimento e diversão, elas estão todas rindo, estão todas se divertindo. Mesmo na igreja, nós transformamos o culto no mero entretenimento e diversão. A igreja devia ser um lugar cheio de homens que pranteiam, porque bem-aventurados são os que choram por verem. A igreja é a única que consegue enxergar a real situação do ser humano, a real situação do seu coração. Mas não é isso que você vê no mundo, você vê o exato oposto. Por isso que eu disse: se nós invertêssemos as bem-aventuranças e dessemos para aquele alienígena, a raça humana é orgulhosa e não humilde de coração. Ela nunca está pranteando o seu mal, ela quer se divertir. E para ela, se ela pudesse se divertir sem nenhuma doença ou nenhuma coisa que contrariasse, ela acharia que essa vida de pecados é o verdadeiro céu, porque ela chafurda naquilo que Deus acha uma lama infecta. Então, ele diz: bem-aventurados os mansos. Mas o ser humano é arrogante, não há mansidão. Jesus aqui está descrevendo aquilo que ele está falando lá, o seu coração, como ele é. Ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Poucas pessoas hoje no mundo estão buscando, têm sede e fome de Deus. No mundo não há ninguém que busque Deus, a Bíblia diz. E na igreja, poucos estão buscando Deus. As pessoas buscam igrejas por muitos motivos, mas poucos porque têm uma fome de Deus, uma sede de Deus. O que faz as pessoas perambularem pelas igrejas é um monte de coisa que não tem nada a ver com a fome de Deus. A igreja deve se encaixar nas suas preferências. Tem muito jovem, tem pouco jovem, é divertido, não é divertido, canta a música que eu gosto, não canta a música que eu gosto. Não há fome, sede. Você só ouve o mundo e a igreja dizendo: sou rico e abastado e não tenho necessidade de nada. E Deus teve que dizer para aquela igreja: tu não sabe que tu és pobre, miserável, cego e nu.
Você devia estar chorando, pranteando e ser humilde, mas você é arrogante. Você diz que tem tudo, você não tem nada. Você está cega. O mundo inteiro está assim. E Jesus disse isso a respeito da igreja também. Em vez de misericórdia, nós contemplamos crueldade. Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração. Mas o que abunda na mente humana? Prazeres sensuais pecaminosos. O homem acha que a sujeira é divertida. Puro de coração é o exato oposto daquilo que a sociedade é, aquilo que a humanidade chama de diversão. Na noite, nada mais é do que lascívia sobre lascívia. Portanto, a pureza de coração não é uma característica. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Os homens são irascíveis e rancorosos. As pessoas estão sempre com problemas com outros seres humanos. Qualquer esbarrão, o ser humano está rancoroso. Ele diz que tem razão, ele diz que o outro está errado. Jesus disse: bem-aventurados são os pacificadores. Mas onde estão os pacificadores? As mesmas pessoas que clamam na praça que devia haver paz na cidade, estão largando suas esposas, não se dão bem com seus filhos. Quem condena os ditadores que tomam nações, às vezes são patrões terríveis, rancorosos. Não há nada de pacificador. Em lugar de regozijo em face às injúrias, porque Deus diz assim: quando alguém te injuriar, se regozijem. Você vê isso? Essa é a característica do ser humano. Quando alguém te injuria ou injuria alguém, nós vemos os homens revidando com afronta, revoltados. Isso é a substância moral que compõe o mundo que nós chamamos de civilizado, o exato oposto do Sermão do Monte. É quando o homem sente esse peso enorme, é que ele deve ir a Cristo. Quando ele vê o horror, que é a descrição do que é o mundo civilizado, e aquele alienígena que nós dessemos as bem-aventuranças invertidas, iam compreender em minutos aquilo que é a humanidade, aquilo que é o ser humano. Todo o ambiente está contaminado, sabe? Nós respiramos esse ambiente contaminado dia a dia. Eis o nosso chamado, num ambiente contaminado como esse, ser pessoas livres desse jugo, para colocarmos sobre nós o jugo de Cristo e aprendermos dele. Essas qualidades negativas não são pranteadas pela humanidade. O ser humano não está preocupado. A educação refina essas paixões, mas deixam elas intactas, as incentiva, em nada toca. Todo o mundo literário foi criado, todo o mundo televisivo, todo o mundo do cinema foi criado para defender a tese que essa é a única maneira de viver, que a única maneira de um jovem se divertir é se deleitar na lascívia, que não há outra maneira. É isso que a televisão faz, que o jornal faz, que o cinema faz, para nos convencer de que amar o dinheiro é a única maneira de se viver na terra, a única que dá prazer. Esse é o ambiente que nós vivemos. As bem-aventuranças invertidas explicam exatamente. Nós nos preocupamos com as nossas mazelas físicas, queríamos que a nossa cidade vivesse em paz, para que todos pudessem pecar em paz. Não estamos preocupados com os pecados. Mas a direção que Jesus aponta é a oposta. O problema de vocês é o orgulho, é o coração orgulhoso que vocês têm. Vocês vão ter que aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então não há descanso, não há descanso. Não com todas essas coisas poluindo vocês. Orgulho, arrogância, ressentimento, maus pensamentos, malícia, cobiça. Você nunca vai ver passeata contra orgulho, arrogância, ressentimento, maus pensamentos, malícia, cobiça, porque isso não importa.
Nós só queríamos que os seres humanos tivessem paz e um mundo perfeito para que eles fossem orgulhosos, arrogantes, ressentidos, se enchessem de maus pensamentos, fossem maliciosos e cobiçassem tudo. Porque essas coisas cheiram mal a Deus, mas não ao ser humano. Em um mundo como esse, as palavras de Jesus, elas chegam de um modo maravilhoso, totalmente novo. Só alguém que não é só ser humano poderia ter trazido isso, porque é tão oposto àquilo que todos os seres humanos são, que isso tinha que vir de outro lugar e não da terra. Ninguém poderia ter dito o que Jesus disse, nem ensinado o que ele ensinou. As palavras de Jesus são a essência da verdade. Jesus não estava exprimindo sua opinião, eu acho que a vida seria melhor assim. Ele estava falando a sua autoridade de Deus. Essa é a liberdade para a humanidade, ser como eu sou, enxergar o horror. As palavras de Jesus não são como as palavras de Salomão, que estudou, que juntou, que se aprofundou nessa sabedoria, que observou, não. Ele é a verdadeira, a fonte da verdade. Ele era o único que podia ter dito: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados vocês quando forem injuriados e se deleitarem em Deus. Suas palavras são apoiadas pelos seus feitos. Ele não viveu e não foi assim só enquanto estava no céu. Jesus na terra é Deus andando como um homem, e ele foi todas essas coisas. Então ele disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem está sobrecarregado disso, quem percebeu o peso terrível que está afundando a humanidade até o inferno, cada dia todo esse peso tem afundado milhares e milhares ao inferno, hoje e amanhã vai ser assim. Esse peso enorme da nossa culpa e dos nossos pecados estão nos impulsionando, é um efeito gravitacional impossível de se escapar até o inferno. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Nós meditamos sobre isso no domingo passado, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Este fardo não se trata de opressão política. Ele não está dizendo: estão muito oprimidos. Não se trata de pobreza, nem de trabalho árduo. É um problema mais complexo, que atinge todos os homens. Esse orgulho, essa cobiça, esse coração impuro, atinge o pobre e o rico, atinge o que está oprimindo, mas atinge quem é oprimido também, atinge quem está praticando algo mal, mas atinge a vítima. É muito mais complexo do que atacarmos pobreza, falta de educação, qualquer outra coisa. Esse fardo está empurrando as pessoas, quer elas sejam cultas ou ignorantes. Por isso Paulo diz: eu sou devedor dos sábios e dos ignorantes. Estão sendo empurrados para o mesmo lugar, os mesmos males estão em seus corações. As bem-aventuranças invertidas diz: eis a humanidade, não importa se a pessoa faz parte da parte pobre ou rica, sábio ou ignorante, e Deus quer nos dar alívio. Esse é o Evangelho. Se nós vivermos 40, 50 anos no meio do Evangelho e não recebermos esse alívio, é óbvio que não aconteceu nada dentro de nós. Esse fardo, o que é a fonte de todo esse fardo, é aquilo que Jesus colocou em primeiro lugar lá nas bem-aventuranças, e o que ele está falando aqui, e é só sobre isso que nós queremos nos prender. Em Provérbios 8:13, Deus diz: eu odeio o orgulho. Não há nada na Bíblia que Deus mostre maior aversão do que o orgulho. É por isso que ele disse: bem-aventurados os que choram, os humildes de coração. É por isso que ele diz aqui: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde, para vocês encontrarem descanso. Deus odeia o orgulho humano. Se nós pensarmos, o ser humano não tem nenhuma razão para ser orgulhoso. Porque as doutrinas da graça ofendem tanto o ser humano? Porque ele é orgulhoso, porque ele quer ir para o céu com algum mérito,
porque as pessoas não entendem o que está acontecendo, não entendem o que o mundo é, como o mundo poderia ser diferente, habitado por seres como nós. Deus diz: eu odeio o orgulho, eu odeio a arrogância. Em Provérbios 16:5 ele diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, e Ele se certificará de que eles não ficarão impunes. Detesta. A ideia de que Deus detesta o orgulho, mas não o orgulhoso, é uma ideia pífia que a igreja espalhou. A ideia de que Deus pode se deleitar em quem pratica algo, odiando o que ele faz. Não existem pecados fora do ser humano. A mentira não existe por ela mesma, vagando no espaço etéreo, para Deus ficar odiando a mentira. A mentira só existe quando um mentiroso mente. A lascívia só existe quando olhos cobiçam algo que não deviam estar cobiçando. Deus não tem como odiar coisas. Ele diz: eu odeio, eu detesto os orgulhosos. Ele não pode detestar o orgulho como uma expressão filosófica. É por isso que o inferno não está cheio de pecado e orgulho, está cheio de gente orgulhosa, gente cheia de pecados que não foram perdoados. Deus pune o pecador. Ele não pune o pecado, porque seria ridículo punir a mentira, punir o coração, os pensamentos maus. Ele pune o homem com o coração mau, o homem com os pensamentos maus, o homem que vive para o seu desprazer. Mas de todas as coisas, a coisa que ele mais tem aversão é o orgulho. E exatamente esse é o pecado mais arraigado em nós, para você ver como nós somos diferentes de Deus. Qual é a coisa que Deus mais odeia entre todos os pecados? O orgulho. Qual o pecado que mais descreve o ser humano? O orgulho. Exatamente o que ele mais detesta é o que nós mais somos. Incredulidade, sensualidade, cobiça, revolta, desprezo, presunção, ódio contra a verdade, inimizade contra os santos do Altíssimo, engano, falsidade, crueldade, ira, violência, assassinato. Tudo isso é uma floresta, sabe, que fincam suas raízes no solo negro e nefasto das nossas naturezas. A nossa natureza é um solo adubado para todas essas coisas crescerem, e essa floresta, ela se entrelaça em seus galhos, deixando para fora a luz do céu e a alma ignorante do homem, até que por fim, sabe, ele afunde até o inferno. Mas essas coisas estão entrelaçadas ao coração do homem, através de algo que as prende lá. O orgulho é como se fosse o sangue que mantém vivo todas essas coisas. Nós temos vários órgãos, mas o sangue que mantém todos esses órgãos vivos. Onde o sangue não vai, morre. Se não houver sangue no nosso dedo, tem que cortar o dedo. Onde não há sangue oxigenando, a morte, a gangrena. O orgulho é o sangue de todos os pecados. Ele os mantém vivos, ele os oxigena, ele os alimenta. É por isso que há esse ódio. A concupiscência da carne é forte, mas há pausas, não é assim? Nem sempre ela está operando. A incredulidade é algo poderoso, mas há momentos na vida do incrédulo que ela parece adormecida. A cobiça é poderosa e forte, mas o homem que cobiça não cobiça o tempo inteiro. Há momentos simplesmente que a cobiça dá uma folga, não é? E o homem não expressa a cobiça o tempo inteiro. Os pecados têm diferentes forças em homens diferentes. Há homens que determinados pecados são mais proeminentes do que em outros. Alguns são tentados a paixões mais grosseiras, outras pessoas são mais refinadas. Jamais se entregariam a algo tão grosseiro. Um é mais liberal, o outro é menos. Nem todos se dobram às mesmas coisas de maneira igual. Muitas pessoas se preservam de muitos males.
não são iguais, são até capazes de repreender algumas coisas ruins. Nem sempre o homem irascível, iracundo, está sempre espumando de raiva. Mesmo as pessoas assim, tem uma questão calmas, são capazes de rir, de achar as coisas engraçadas. A luxúria nem sempre domina os seres humanos, muitas vezes sim, muitas vezes não. A raiva pode influenciar, a raiva cresce e ela diminui, ela toma conta, depois ela some, ela faz ferver a cratera do vulcão, explodir, mas depois entra. Mas há um pecado que não, ele é o pecado mestre, ele está o tempo inteiro agindo, o orgulho. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde. Ele é a mola mestra em todos os pecados. É por isso que Deus diz: eu detesto o orgulho, eu detesto a arrogância, e anotem aí, eles não ficarão impunes. Vocês podem achar que o assassinato é pior do que o orgulho, mas eu odeio o orgulho, porque ele é aquilo que gera todos os outros pecados no ser humano, e nós podemos compreender isso, não é? Nada, nenhum desses pecados, o que acendeu o fogo do inferno, que nunca vai se apagar, foi algo chamado orgulho, lá no céu e no paraíso. Foi isso que acendeu o fogo, que não se apaga nunca mais, o orgulho. E ele que faz essa conflagração geral em nós, ele é o pecado, é a essência do próprio Satanás, é aquilo que fez ele ser o que ele é o pecado mais querido, mas é o pecado que consome ele, como consome os seres humanos. O orgulho é um verme que nunca morre, que vai consumir Satanás, seus anjos e os homens para todos sempre, estando relegados ao nada, sendo tão orgulhosos. Você imagine como isso vai corroer para sempre os corações. Tiraram do céu e transformou um serafim brilhante, o orgulho, em instantes, no ser mais desprezível que nós possamos imaginar, imundo, repugnante. Quão potente é o veneno do orgulho, que consegue instantaneamente transformar um serafim num demônio, consegue transformar seres humanos criados para a glória de Deus em seres que estão debaixo da sua ira. Não existe um veneno, uma peçonha mais forte que essa. Uma vez que ele é injetado, automaticamente, imediatamente, tudo se transforma. A coisa mais sublime, que é um serafim, num ser mais desprezível, que é um demônio. Nada pode degradar tão rápido. É para nós vermos a monstruosidade do orgulho em Satanás. E no Éden, quando foi dito aos nossos pais: vocês serão como deuses, vocês serão grandes. Essa é a matéria-prima da mentira de Satanás. O orgulho, sabe, encheu a lacuna, e aí todos os outros pecados começaram a funcionar. À medida que você quer ser como Deus, os outros pecados, o orgulho que é o sangue dos outros pecados, aí de repente os olhos começaram a ver que o fruto era bom para dar entendimento, gostoso. A cobiça começou a funcionar. Eles seriam como deuses. Essa ambição pecaminosa fez, a serpente tentou a mulher tentou o homem. E Romanos 5,12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos foram infectados. Nascemos essas criaturas desprezíveis, que o inverso do Sermão do Monte descreve o que é a nossa alma. Algo pode ser mais pavoroso. O Sermão do Monte diz: bem-aventurados os pobres de espírito, os que se humilham, bem-aventurados os que choram. Isso é o oposto do que nós somos. A igreja automaticamente deve ser um lugar onde as pessoas pranteiam o pecado, mas pregue sobre o pecado na igreja, e grande parte das pessoas não gostam e irão embora, por causa disso, dessa peçonha, porque assim a morte passou a todos os homens.
esse veneno destruiu tudo, em todos. Há pecados que nós cometemos que os demônios não podem cometer: incredulidade, infidelidade, ateísmo. Não são pecados que os demônios cometem. Eles creem e tremem diante de Deus, porque eles sentem o peso da ira de Deus sobre eles. Eles não ousam duvidar, eles não são incrédulos. Eles não ouvem as ameaças de Deus como o ser humano ouve. Eles tremem quando pensam nela. Esses pecados os demônios não podem ter: incredulidade, infidelidade, ateísmo. Os demônios não amam o dinheiro. É um pecado do qual eles estão isentos. Os demônios não fazem do dinheiro um Deus. Prata, ouro, esses pecados estão confinados à terra e à nossa triste raça. Os homens vivem assim, os homens se alimentam disso. Os desejos da carne que corrompem os seres humanos não corrompem eles. Embriaguez, gula, sensualidade, sexo ilícito, esses pecados só habitam nos tabernáculos de barro que nós somos. Os demônios não sentem desejos sexuais ilícitos, e nesses pecados todos eles não cometem. Mas orgulho, maldade, falsidade, homicídio, eles cometem. É isso que nos faz mais parecido com eles. O pecado mais proeminente no ser humano é o mais proeminente nos demônios também. Nós acrescentamos outros pecados que eles não podem acrescentar à culpa deles. Mas no pior nós somos iguais. Nós somos iguais no pior e acrescentamos mais pecados que eles não podem acrescentar. Sabe? Todos aqueles pecados mencionados, eles não são capazes de cometer. Nós somos. Mas o homem, ele pode ultrapassar a natureza angélica e exceder em profundidade em seus pecados. E ele pode ir tão fundo no pecado principal, que é o orgulho, quanto Satanás. É por isso que eles vão dividir a eternidade. Assim o homem pode ser admirado como um padrão de consistência, sabe? O Satanás está livre dos focos de pecados carnais do ser humano, mas seu coração está tão aberto ao orgulho, contaminado quanto eles, cheio de orgulho, maldade, ódio, ressentimento contra Deus. Um orgulho que faz a gente não se inclinar, não tomar o seu jugo, ter Deus como inimigo. Tais eram os escribas, os fariseus da antiguidade, modelos de correção exterior, mas cheios de malícia. Por isso que Jesus disse: filhos do diabo. Lá no fundo não há diferença. Eles tinham tanto medo de serem contaminados, eles tinham tanto respeito pela religião, que eles não entraram na sala em que Pilatos julgou Jesus, porque era uma sala profana. Eles iam se contaminar ali, eles iam tocar em coisas impuras, mas eles ficaram do lado de fora, se livrando daquela contaminação, enquanto planejavam o assassinato do Filho de Deus. É isso, o maior crime que já houve sobre a terra. Todo pecado tem a partir da sua própria natureza, sabe, um ódio a Deus, por causa do orgulho, porque o ser humano queria ser Deus. Sereis como deuses. Eis a frustração. É por isso que o homem é inimigo de Deus. Como Deus ousa se meter na minha vida, como Ele ousa me dar ordens, dizer como eu tenho que viver. O orgulho, sabe, que fez os seres humanos, como os demônios, se tornarem abomináveis à sua natureza santa e intrínseca. A grande mensagem do Evangelho não é simplesmente o perdão. O perdão é só a porta para nos transformar naquilo que Deus é e naquilo que nós devíamos ser. E é isso que Jesus está chamando aqui. É difícil nós termos uma visão plena da natureza do pecado como Deus, porque nós não somos santos como Deus é santo.
quanto só a eternidade do inferno poderá ir imprimindo na mente a malignidade de cada pecado. E é quando nós somos favorecidos pela luz de Deus que nós começamos a ver a maldade dos nossos corações. E isso é um grande jugo, um grande peso. Então nós ficamos sobrecarregados. É um peso insuportável. Nós sabemos que é peso suficiente para nos enterrar até o inferno. E nós queremos alívio. Não há nenhuma coisa boa em nossa natureza. É uma massa cheirando a poluição, a abominação, compelido a levar todas essas coisas enquanto a vida durar, enquanto nós somos pressionados. Deus só pode olhar para o ser humano assim, com aversão e repugnância. Ele não pode deixar de esmagar o pecado. Eu e você temos provas disso. Quando ele viu esse pecado sobre o seu filho amado, ele derramou sobre o seu filho a sua ira, para dizer: é impossível, é completamente incompatível o meu ser com o pecado. Não é algo passageiro, é um ódio permanente, infinito de Deus contra o pecado. O ódio de Deus contra o pecado não é algo como muitas vezes a gente sente uma coisa que daqui a pouco passa, nós nos distraímos. É um ódio permanente, infinito, contra todo o pecado e contra todos os pecados. Ele diz: eu odeio o orgulho. Ele é o sangue de todos os outros. Todos os males estão nus e patentes aos seus olhos. Mas o orgulho, Deus deixa claro, é o que provoca a maior aversão a Ele. Qualquer outro pecado são raios desse pecado central. Deus determinou no seu coração eterno que vai punir e esmagar todo o orgulho, porque o orgulho é o exato oposto daquilo que ele é. Então Isaías 2,17 ele diz: a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões será feita abaixo, e só Deus será exaltado naquele dia. Esse é o dia da vingança de Deus. Todos serão humilhados. É por isso que Jesus disse: quem se humilhar um dia será exaltado, mas quem não se humilhar será humilhado, porque Deus odeia o orgulho. O fim da história é a humilhação de todos os arrogantes, anjos e homens, e a altivez do homem será humilhada por fim. Mas só tem essa maneira: ou será humilhado naquele dia, ou nós vamos a Cristo, que é manso e humilde de coração, e vamos aprender dele. Não há outra maneira. Vai ter que ser humilhado agora em nós, ou vai ser humilhado um dia. Deus odeia o orgulho. Essas são declarações gerais, sabe? A Bíblia está cheia dessas demonstrações de ódio de Deus ao orgulho. Senaqueribe, sabe, o orgulho custou a ele seu exército. Cada história na Bíblia é Deus dizendo: eu odeio o orgulho. Um dia todos os homens serão humilhados como esses homens estão sendo. Herodes recebeu a glória em seu orgulho. A Bíblia diz que ele foi comido por bichos, porque Deus deixou essas marcas para mostrar: eu odeio quando o homem faz isso. Foi por causa do orgulho que a terra abriu e engoliu Coré, Dotã, Birão. Foi o orgulho que destruiu Absalão, que prendeu seus cabelos num carvalho para ser morto. Foi o orgulho que gerou o ódio assassino de Saul contra Davi. Foi o orgulho que fez rasgar as tribos de Israel, ficando apenas uma, duas, não é? Por causa do orgulho de Roboão. Deus estava querendo mostrar: olha, 10 tribos vão se perder por causa do orgulho. Eu odeio o orgulho. Será que nós não vamos entender a mensagem? A mensagem que está desde os primeiros capítulos: vocês serão como deuses. Está ali no início do Evangelho: bem-aventurados os humildes de coração, os pobres de espírito. Está em Jesus dizendo: se vocês sentem o peso disso, vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa é a história. Ele levou o orgulhoso Nabucodonosor: este é o meu reino, esta é a Babilônia que eu criei com o meu esforço, com a minha sabedoria. Ele fez o homem viver como um bicho, comendo capim, para mostrar o que era nós,
porque essa história ficou: é assim que eu faço com os orgulhosos, faço-lhe comer capim com os bois, eu odeio. Essa é a mensagem que vai percorrendo toda a Bíblia, sabe? O orvalho caiu sobre Nabucodonosor até sua pele ficar como a de um animal, curtida, suas unhas como garras. Ele cortou o ímpio da terra e não deixou nada. Foi o orgulho que fez Arão ficar fora da terra prometida, que fez Miriam ficar branca com lepra. Foi o orgulho, no momento assim, que fez Davi perder 70.000 homens. Você já imaginou que é isso? É um Maracanã lotado de gente, porque Davi foi orgulhoso. E Deus não achou pouco que 70.000 pessoas morressem, para deixar bem claro o seu desagrado ao orgulho do rei, para dizer: olha, esse é o tamanho do meu ódio. Quantos mais vão ter que morrer, Davi? Teu exército inteiro, tua nação toda, para você entender que eu odeio o seu orgulho. Foi o orgulho que levou as pessoas cativas para a Babilônia. Essa era a mensagem de Jeremias, a mensagem de Isaías: humilhai-vos. Mas como eles não fizeram, foram cativos. Essa é a história da Bíblia. Essa é a única fonte de discórdia, desde o início. A fonte de discórdia que iniciou a discórdia entre Deus e Satanás é o orgulho, entre Deus e os homens, o orgulho. Jesus está dizendo: vocês não sentem o peso? Milhares de anos, milhares de seres destruídos, vocês não sentem o peso do orgulho? Os males que ele engendrou, o ódio que nós temos contra ele. Provérbios 13:10 diz: da soberba provém a contenda. Cada contenda do mundo provém do orgulho. Não adianta fazer lutas contra as contendas. O ser humano é orgulhoso. Haverá contendas. Enquanto nós pensarmos que as contendas dos seres humanos é porque eles não são educados, é porque não vivem num país bom, é porque não tem mais isso e aquilo, é porque são pobres, nós estamos rasgando a Bíblia. A Bíblia diz: a contenda vem do orgulho de vocês. Se vocês fossem como eu sou, manso e humilde de coração, acabava. Se não forem, não vai acabar, vai continuar. Da soberba, do orgulho vem todas as contendas. Em Provérbios 16:18 diz: a soberba procede à ruína. A ruína de todos os seres, o orgulho precede a ruína. Foi porque Satanás se orgulhou que foi humilhado. Foi porque nossos pais se orgulharam no Éden, que o mundo é o que ele é hoje. Cada enterro, cada morte, cada destruição, o orgulho precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Por quê? Porque Deus odeia o orgulho. Davi diz: os ímpios, todos eles vivem em sua arrogância. No Salmo 59:12 diz: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, ficam presos na sua soberba. E pelas maldições e pelas mentiras que falam. A Bíblia diz que o orgulho é uma cadeia, uma bússola para o corpo inteiro, no Salmo 73:6. Jeremias 49:16 diz que esse é o principal elemento de sedução. Hebreus 2:4 diz que o orgulho é o túmulo da retidão. Onde há o orgulho não há retidão, ele é o túmulo, é o fim. Provérbios 6:17 diz que o orgulho é uma daquelas coisas que Deus abomina mais fortemente. Em Isaías 28:1 diz que ele é o pecado contra o qual Deus pronuncia o ai especial, ou seja, ele julga de maneira como não julga mais nada. E ele se determinou a destruí-la, como diz Isaías 23:9, e irá humilhar, como diz Daniel 4:37, irá cortá-lo, como Zacarias 9:6, irá derrubá-lo, como Isaías 25:11, irá colocá-lo abaixo, como Provérbios 29:3. O orgulho é que destruiu cada ser humano, cada demônio, é que fez Edom virar ruínas hoje. É disso que cada ser humano devia estar clamando por libertação. O peso, o jugo terrível que está sobre nós. E é para isso que Jesus prometeu.
através do jugo de Cristo, que nós vimos o que é na semana passada, ele nos leva a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e aí nós encontramos descanso. Esse é o caminho. O orgulho não se contenta com seu domínio sobre os filhos deste mundo, sua terra natal, pessoas, escravos, senhores. Ele destrói pessoas nesse mundo e fora dele. Satanás é o Deus e o príncipe deste mundo, porque todos os homens são orgulhosos como ele, e através disso eles estão escravizados por um jugo que os faz inimigos de Deus, sabe? E o orgulho se espalha. A humildade é o nome pelo qual muitas das vezes o orgulho se esconde. Ele vai por cada reentrância da vida. O orgulho, quando nós nos aproximamos das coisas de Deus, nós podemos ser tomados por um orgulho espiritual. É o pecado mais terrível. Ele pode estar junto com um homem ajoelhado em oração. Ele está em todos os lugares, por muitos motivos. Eu não posso falar todos, mas o orgulho é a fonte da nossa ignorância. O homem ignorante, cego, tem seus olhos fechados para a sua própria realidade. Por quê? Por causa do orgulho. É a principal característica da sua face. Quem é orgulhoso não pode aprender nada. Quem é orgulhoso não pode ser transformado. Todos nós nascemos ignorantes por causa do nosso orgulho, cegos. Cada um que propõe a reforma da sociedade, sem pensar nisso, só mostra a sua ignorância. A Bíblia diz: vocês ignoram tudo que pertence à paz de vocês, tudo que poderia dar paz a vocês, tudo que poderia ser de fato a salvação de vocês. Ninguém é tão completamente obstinado, inábil para lidar com as coisas espirituais, surdo por causa do orgulho. Ficamos completamente incapacitados. E agora então, em nossa ignorância, o orgulhoso, ele é capaz de ver todo o mal fora dele, mas ele é completamente incapaz de ver os males nele. Um homem orgulhoso encontra falha em todo mundo, em todos os lugares. É a única coisa que ele consegue ver, mesmo no ambiente como este de igreja, um coração tomado de orgulho, vê defeito em todas as coisas, em todas as pessoas, em tudo, e essa ignorância o mantém sem transformação. Ele só consegue ter uma boa opinião de si mesmo, porque em seu orgulho, ele justifica o seu erro. O orgulho é a praga nas famílias, nos empregos, nas igrejas, nas congregações. As pessoas têm um monte de problemas por causa do orgulho. É uma doença, que se você for religioso, não vai te largar simplesmente. Você tem que ir a Cristo, tem que se submeter ao seu jugo, como ele se submeteu ao seu Pai. Tem que morrer para as suas próprias vontades, tem que negar a você mesmo. Muitas pessoas que podem viver anos e anos aos pés de toda a verdade de Deus, podem continuar tão contaminadas quanto sempre foram, se elas não aprenderem isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós descobrimos a majestade de Deus, ela nos humilha. É aprendendo quem Deus é, que nós enxergamos a maldade que há dentro de nós, e nós aí choramos, quando alguém tem que suplicar para nós chorarmos. É óbvio que eu não estou enxergando Deus, nem essa depravação, eu não tenho razão para estar chorando. Mas quando nós enxergamos Deus de verdade, quando nós conhecemos e aprendemos de Cristo, então nós vemos nossa nulidade, nossa insignificância, nossa pecaminosidade, como nós somos completamente inúteis para Deus. Então nós nos humilhamos.
não há o que fazer. Quando nós enxergamos que somos completamente inúteis para Deus, nulos, que não passamos agora de combustível para a eternidade, para o fogo da eternidade, então nós choramos, então nós nos desesperamos. Essa luz é acompanhada da verdadeira vida espiritual em nós, em nossos corações. Ela sempre produz uma auto-humilhação. Isso é o oposto do que toda psicologia humana vai dizer. Olha a sua autoestima, olha o seu... Porque, como eu disse, a humanidade é o exato oposto. A santidade de Deus só se aprofunda em nós à medida que nós vamos sendo humilhados. Por quê? Porque esse é o nosso grande mal. Nós somos orgulhosos. A humilhação é a palavra de ordem. Humilhai-vos, humilhai-vos. A humildade é filha da graça, e o orgulho é o filho da ignorância. Quanto mais graça você tem de Deus, mais você vê quem você é, mais você se humilha, vê a grandeza dele e sua nulidade. Mas o orgulho é filho da ignorância. O homem não conhece quem ele é, não conhece Deus, e ele só vai conhecer isso. Todo conhecimento do homem no inferno será fútil e inútil, porque será tarde demais. Em segundo lugar, a outra característica marcante nesse poder que o orgulho tem é o auto-engano. Ele pode não te enganar em relação aos outros, mas em relação a você, ele é todo poderoso, sabe? Ele faz você ver o caráter das outras pessoas, mas não o seu. Ele faz você detectar até o orgulho nos outros. O orgulhoso é mais sensível. Quanto mais orgulhoso alguém é, mais sensível ele é no orgulho do outro, porque um orgulho bate com o outro, queridos, não é? Dois orgulhosos não podem se bicar. A pessoa muito sensível às pessoas orgulhosas, porque é orgulhoso. Todo ser humano é orgulhoso. Quanto mais esse mal adentra em nós, mais sensível nós somos, não ao mal em nós, porque o orgulho tem o poder do auto-engano, não é? Ele faz nós acharmos que somos os padrões de humildade, e nós ficamos autossuficientes, e não detectamos o mal em nós, e o orgulho nos destrói, sabe? O orgulho espiritual nos destrói. Nós podemos entender as doutrinas bíblicas só para achar que os outros são ignorantes, e nós somos sábios, e pronto, esse orgulho nos afunda no inferno, em vez de nós sermos transformados pela verdade de Deus. A grosseria universal do apetite é uma característica proeminente do orgulho em nós. Em terceiro lugar, o orgulho tem uma fome que nenhum outro pecado tem. Nosso tempo não está acabando. Os outros pecados são terríveis porque eles despertam fomes, desejos, mas nada como o orgulho. O orgulho seria um animal que se alimenta de qualquer coisa. Você fica surpreso com isso. A cobiça, não é? A avareza, ela se alimenta de quê? Do dinheiro. Ela só pensa em dinheiro, em ganho. Ela só tem um tipo de comida, sabe? A sensualidade, a gula, ela quer gratificar a nossa carne. Mas o orgulho, ele se alimenta de qualquer coisa. Você vê os animais, a águia, ela gosta de comer bicho vivo, ela caça bichos vivos e mata, come carne fresca. O urubu não, eles procuram que já está morto, meio podre. Você vê, tu não vai ver a águia comendo o que o urubu come, nem o urubu caçando bicho vivo. Assim são os pecados, eles se alimentam de algumas coisas, mas não o orgulho. O orgulho seria aquele animal que comeria o animal vivo, comeria o podre, comeria qualquer coisa. É uma fome insaciável. Ele se banqueteia com qualquer coisa. Muitas pessoas são orgulhosos do seu conhecimento. Aí você pensa, orgulho é uma coisa ligada ao conhecimento, mas muita gente se orgulha da sua ignorância. Não é engraçado como o orgulho pode ir de um polo ao outro? O cara é ignorante, eu sou assim mesmo, porque não é, ele é orgulhoso da sua ignorância, o outro é orgulhoso do seu conhecimento.
Lá está o orgulho. Algumas pessoas são orgulhosas porque conseguem manter algumas regras na vida. Orgulhoso. O outro é orgulhoso porque é liberal. Ele aceita qualquer coisa. Os dois são orgulhosos. Lá está aquilo que Deus mais odeia. Algumas pessoas se orgulham dos seus dons, não é? Os outros se orgulham porque não fazem nada. Algumas pessoas se orgulham porque têm um discurso poderoso. Outros se orgulham do seu silêncio prudente. Sabe? O orgulho se alimenta de qualquer coisa. Não há nada em nós que não seja alimentado, não seja comida para ele. Algumas pessoas se orgulham pela sua experiência, pelo seu trabalho de anos. Alguns se orgulham porque não fazem nada e conseguem viver. Muitas pessoas se orgulham porque são como os fariseus. Criaram várias regrinhas humanas e obedecem aquelas regras, ficam orgulhosos. Outras pessoas se orgulham porque não obedecem regra nenhuma e vivem no mais crasso pecado. São situação oposta. Um é antinomiano. Jesus me salvou, vou viver a vida, agora eu posso fazer qualquer coisa, posso pecar, posso ser mundano, e ele se orgulha daquilo. O outro se orgulha porque inventou regras e leis que ele mesmo obedece. Um é sujo e um parece limpo, e os dois são alimentos do orgulho. Muitas pessoas se orgulham porque entendem a Bíblia, ficam orgulhosos. Muitos se orgulham e dizem: a letra mata, não é? Eu não sei de nada, é melhor não saber nada. Orgulhoso, um e o outro. O orgulho é tão terrível que ele consome o coração de todas as pessoas. Em situação oposta, muitos são orgulhosos por causa da sua cultura, e outros porque são vulgares, são orgulhosos da sua vulgaridade, sabe? Algumas pessoas são orgulhosas porque o mundo não gosta deles, outros são orgulhosos porque o mundo os ama. O orgulho é um animal que se alimenta de qualquer coisa. Outros pecados não são assim, eles têm uma comida própria. Muitas pessoas se orgulham da sua ousadia em reprovar todo mundo. Não, eu falo mesmo, sou uma pessoa que vejo uma coisa errada. Outros se orgulham porque são covardes e nunca confrontam ninguém. É o orgulho. Um por ousadia em reprovar, o outro pela sua prontidão em fingir que não vê nada. Alguns se orgulham da sua amabilidade, outros se orgulham da sua austeridade. Alguns ficam orgulhosos porque as pessoas pensam bem deles, outros ficam orgulhosos porque não se importam com o que as pessoas pensam deles. É assim, eles pensam bem de si mesmos, isso que importa. Assim como as ervas daninhas crescem em qualquer lugar, assim o orgulho. Os outros pecados não são assim. Você pode se orgulhar por ser um homem de oração. O pecado, Deus odeia o orgulho. Da mesma maneira, em todas essas formas, em cada coração. Quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, você pensa: poxa, alguém que está livre, alguém que chegou a esse pico, está livre. Mas o que ele diz? Deus deixou um espinho na minha carne, para quê? Para não ficar orgulhoso. O ser humano é uma espécie de ser que, se ele for ao céu, ele volta orgulhoso, no lugar onde devia ser a morte do orgulho. O cara vai no céu, aí volta orgulhoso, volta pior do que antes de ir. Isso é para você ver a malignidade do orgulho, quanto Deus odeia o orgulho. E para o seu amado apóstolo não ficar orgulhoso, ele fez ele ter uma enfermidade para lembrar a ele que é pela graça de Deus que ele era o que ele era. Não pense que você é melhor do que o apóstolo Paulo, porque isso seria puro orgulho, não é? Porque tem gente que critica: mas se eu fosse ao céu eu não voltaria orgulhoso.
Tu nem precisa ir ao céu para ficar orgulhoso, você já é orgulhoso na terra mesmo. E como nem um espinho na carne ia dar jeito, Deus nunca te levou lá, não é? Qual era o problema dos discípulos? Eles discutiam quem era o maior. Eu sou o maior, você é o maior, Pedro é o maior, João é o maior. No dia que Jesus morreu, eles ainda estavam discutindo isso. O orgulho foi a praga nas primeiras igrejas cristãs. Foi o orgulho, o pecado que assediou a igreja de Corinto. Foi o orgulho que fez os gálatas acharem que se circuncidassem seriam crentes maiores que os outros. Foi o orgulho que encheu a igreja de Colossos de vã filosofia. Paulo diz: não permita que o neófito pregue. Por quê? Para que não se orgulhe e não se encha de orgulho. Não permita que os novos convertidos preguem, porque em vez de ser bom, será ruim. 1 Timóteo 6, 4, 5 diz: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem as invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas ruins, contendas do homem corrupto de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Paulo diz: é isso que o orgulho faz na igreja, destrói. Ou seja, em nenhum lugar, em nenhuma atividade você estará isento e livre do orgulho te assediando. Então, será que você não pode sentir o peso desse jugo? Algo que pode atacar um homem que foi ao céu. Isso não devia fazer nós corrermos para Cristo e suplicarmos: me ensine, eu quero aprender de ti, que é manso e humilde de coração, porque nós, homens, somos orgulhosos desde o primeiro segundo que viemos à existência. Não sabemos viver sem isso. Qualquer coisa, a melhor coisa, provê em nossos corações o que nós somos de pior, que é o orgulho. Nós somos capazes de ir ao céu e voltar de lá mais parecido com Satanás do que antes. Salva-nos, tira-nos esse jugo, nos faça aprender de ti, que é manso e humilde de coração, nos faça viver aquilo que o Sermão do Monte disse. Então nós vamos chorar diante de Deus. Então o Evangelho não seria, entretenimento e diversão, porque quem pode fazer disso uma diversão quando vê o tamanho do mal que está em nós? O orgulho coloca gente contra gente, ele está cheio de ciúme, cruel, inveja, assassina, está pronto a escutar calúnias e mentiras e fofocas, é maldizente, adora bajulação, é insaciável, ele se alimenta de qualquer porcaria. Ele não é como os outros pecados, que se alimenta do dinheiro, que se alimenta do sexo, ele se alimenta de tudo. O homem pode estar orando, cantando, lendo a Bíblia, e lá está ele, presente, vencendo, triunfando, oprimindo, pesando, levando ao inferno. Ele é o oposto daquilo que a Bíblia diz chamou ser amor. A Bíblia diz: o amor é paciente, o orgulho não. O amor não é invejoso, não orgulha-se, não fica orgulhoso de si mesmo, mas o orgulho nos faz nos ensoberbecer continuamente, nos faz rudes, egoístas. A Bíblia diz que o amor não se irrita facilmente, mas que o homem natural não se irrita facilmente. Diz que o amor não se regozija com a maldade. O orgulho é a maldição no mundo, o orgulho é a maldição na igreja. Deus odeia o orgulho com ódio total. O orgulho está pesando nos seres humanos e os levará até aquele dia em que Deus disse: eu humilharei todos os seres humanos, porque eu odeio. Ou seja, a nossa sabedoria é, pela graça de Deus, enxergar quão deplorável é a situação do ser humano, em que o orgulho é a sua característica, a mesma característica de Satanás, e é a exata oposta característica de Deus. Deus, andando na terra, disse para nós: eu sou manso e humilde de coração. Pensem, qual é o único ser que podia ser orgulhoso?
Qual é o único ser que não deve nada a ninguém? Que tem todas as coisas? Qual é o único ser que é dono de tudo que existe? Que tem um poder infinito? Que tem a vida em si mesmo? Que não pode ser atingido por nada e nem por ninguém? Que não pode perder a vida por ser a fonte da vida? Esse ser, o único ser, disse: eu sou manso e humilde. E por que vocês são orgulhosos? Eu odeio. Provérbios 8:13. Eu odeio o orgulho e a arrogância. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, e Ele se certificará de que eles não ficarão impunes. Então, nós vimos o que é o jugo de Cristo, e agora vimos o que é o jugo do qual Ele nos liberta. Como Ele nos liberta? Nos levando a aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Nós teríamos que meditar sobre essa humildade de coração, no coração de Jesus, para só depois falar do descanso. E encontrareis descanso para as vossas almas. Que tipo de descanso Ele está oferecendo? Não é o descanso que as pessoas que não viram essas coisas estão buscando, o descanso de ter dinheiro, bens, saúde. Isso só mostra quão terrível é o trabalho do orgulho no coração do homem. Então, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Enquanto nós não vermos o orgulho como Deus vê, e não o odiarmos como Ele odeia, ele será um fardo na vida de pessoas que estão lá no mundo, e de muitos que são religiosos, e esse fardo é tão pesado, que os empurrará até o inferno. Mas a salvação, o Evangelho, é a libertação disso que alimenta todos os outros pecados. Servir a Deus é todos os dias estar sendo transformado na mesma imagem de Cristo. Que é isso? Não é algo místico, etéreo. É ser transformado daquela criatura toda orgulhosa que nós nascemos, e dia a dia sermos transformados na imagem daquele que é manso e humilde de coração. Esse é o descanso que Deus dá a nós, é sermos como Ele é. De certa forma, se nós formos pelo caminho oposto, o homem pecou, o orgulho fez o homem querer algo, que é algo que Deus quer nos dar. O orgulho e o pecado foi: vocês serão como deuses. E o que Deus quer fazer em nós? Quer nos fazer a sua imagem, a imagem do seu Filho. Mas quando nós tomamos o jugo de Deus, é isso que não acontece. Nós seremos como Deus. Não seremos deuses, mas seremos como Ele é, manso, humilde de coração. Mas quando o orgulho nos impulsiona a querer ser como Deus, é outra espécie de coisa que nós estamos querendo, e isso nos empurra até o inferno. Deus tenha misericórdia de nós, para entendermos a oferta do Evangelho e a luta diária que nós temos, porque nós sabemos que o orgulho se alimenta de qualquer atividade que nós fizermos amanhã. Nós podemos passar o dia amanhã em oração, e ele vai estar lá, pronto. E nós vamos ter que então estar diariamente, todos os dias, até o último dia das nossas vidas, aprendendo com Cristo, nos submetendo a Cristo, humilhando a nós mesmos, tomando o jugo de Cristo. O Evangelho, a graça de Deus, não é uma graça barata. Ela pegou um ser completamente repugnante como nós, e vai transformar eles na imagem do seu Filho. Então, algo que custou tanto a Deus, não pode ser barato para nós. Vamos ficar de pé, vamos orar.